mais de uma internet. Aí, às vezes, vem a internet lá de cima e fica bagunçado. Deixa eu fechar também umas páginas aqui, que eu estava dando aula, né? Eu estava dando aula para minha turma de paulista, e aí fica bagunçado mesmo. Então, vamos lá, vou falar um pouquinho, tá? Eu espero que vocês... deixa eu falar e depois vocês fazem as perguntas para não atrapalhar e não atrasar muito. A gente tem uma obra que ela é do século XIX, né? Segunda metade, 1875. O que essa obra vai tratar? Ela vai tratar de uma sociedade, presta atenção, de uma sociedade que está em busca de imitar a Europa. O Brasil, com esse complexo de vira-lata, olha, mira a Europa, quer ser a Europa, mas tem uma estrutura social muito diferente, muito degradante. Então, o que a gente vai ter na obra Senhora? Um José de Alencar questionando, denunciando a questão da formação familiar brasileira. A formação familiar brasileira, as relações mercantilizadas. Mercantilizadas do ponto de vista que, ao ler o livro, atenção com isso, ao ler o livro, você vai experimentar uma sensação de que está lendo uma petição de um advogado. Por quê? Porque ao longo do livro você vai sentir o diálogo muito assim, ó, produto, comprou, você me deve isso, você me roubou isso, você me pertence. Ao longo do livro, a estrutura lexical. O que é estrutura lexical? Ô, Bel, a estrutura lexical é uma estrutura com palavras que vão fortalecer a ideia de que nessa sociedade brasileira vale a estrutura do dinheiro. Então, o tempo inteiro no livro, Aurélia e Seixas vão se tratar muito nesse viés da questão do produto, tá? Porque é um mecanismo que o José de Alencar usa para gerar um olhar crítico sobre essa realidade marcada por esses estratagemas econômicos, tá? Ponto fundamental desse livro. Quando eu estava falando que o Brasil fica mirando na Europa, então, na Europa, já se discutiam relações de trabalho a partir de uma mentalidade liberal. Senhores, boa noite, Gabi, tudo bom? O que é uma relação... eu vou falar disso também. O que é uma relação liberal de trabalho? A UERJ provavelmente vai perguntar isso. Tá? Relação liberal de trabalho é aquela que o indivíduo trabalha e ele acaba recebendo um salário. Tá? Isso é uma relação liberal, um liberalismo econômico. O indivíduo tem uma mão de obra que ele oferece e há um salário em troca disso. Então, isso já está sendo questionado no livro. Oi, Gabi? Então, por quê? Porque o Seixas, ele trabalha na repartição. E ele vai manter esse trabalho, inclusive, depois que ele se casa com a Aurélia, que ele vira posse dela, né? Ele vai trabalhar mais, ele vai se empenhar mais, ele vai levar muito a sério a questão de chegar no horário, e é a partir desse trabalho que o Seixas faz o quê? É a partir desse trabalho que o Seixas faz o quê? Me ajuda. É trabalhando que o Seixas consegue comprar de volta aquilo que ele perdeu. O que ele perdeu? Liberdade. Então, ele compra de volta essa liberdade que lhe fora tirado pelo contrato de casamento com a Aurélia a partir do trabalho. Com isso, o José de Alencar está lançando um olhar para a sociedade dizendo o quê? A ruptura com o sistema de escravidão vai se dar pelo trabalho, mas para o trabalho liberal. Só que trabalho liberal, preste atenção no que eu estou dizendo, trabalho liberal não combina, não é compatível com sociedade escravocrata, porque sociedade escravocrata, numa sociedade escravocrata, o trabalho é compulsório. Então, a sociedade brasileira em que está inserida a obra Senhora, que, inclusive, o nome Senhora, o título Senhora, é uma referência à ideia de que numa sociedade só é senhor, só tem vontade aquele que tem propriedade.
Então, a senhora Aurélia é senhora dela, porque ela tem vontades que ela consegue cumprir, e ela é senhora do Seixas, porque é dona dele, uma vez que o compra. Então, é bem importante você entender que o livro tem uma contradição interna muito interessante, que é, ao mesmo tempo, mostrar a possibilidade de um trabalho liberal, mas está falando de uma sociedade escravocrata. É um livro que também fala muito dessa mercantilização dos afetos. A mercantilização dos afetos, que é a Aurélia comprar o Seixas. Isso não era tão incomum. No livro, ao longo da história da sociedade brasileira patriarcal, as relações de casamento nessa obra, elas se dão, é uma obra romântica denunciando isso. As relações de casamento, elas não se dão a partir de um afeto, mas de uma relação em que há uma compra, há um dote, né? O pai da noiva gera um dote para esse indivíduo, para esse sujeito, que vai iniciar a vida com sua filha. Então, o Seixas, se você perceber que ao longo do livro, o Seixas é um cara que se preocupa muito com sua aparência, que se preocupa muito em estar nos locais sociais importantes, porque essa é uma obra burguesa, ela não fala de subúrbio, ela fala de Zona Sul, ela fala de Laranjeiras, ela fala de Botafogo. Então, o Seixas precisa estar ali, sempre muito elegante. Essa elegância do Seixas não combina com a condição social real dele. Ele explora todo o dinheiro da família, praticamente com a pessoa dele, né? A mãe e as irmãs, que ficam em casa fazendo trabalhos, tanto de cuidar da casa quanto de costurar. Ele usa o dinheiro delas e o dinheiro deles, só com a pessoa dele. Por quê? Porque o Seixas sabe que investir nessa persona, nesse sujeito, nessa aparência, era conseguir um bom dote, era conseguir atrair a sociedade para que ele casasse com um bom partido. Então, é um investimento. A UERJ pode perguntar isso. Essa beleza do Seixas, essa educação, essa fineza é um investimento no que a gente poderia chamar de capital estético ou um capital simbólico sobre a própria pessoa. Tá? E o Seixas, ele, como a gente estava falando, ele vai trabalhar para pagar essa euforia para a Aurélia. Então, o José de Alencar, ele coloca essa ideia de que seria possível o indivíduo, por meio do trabalhismo, ele se redime dos seus erros, né? Só que, dentro do livro, o José de Alencar não discute a escravidão real do Brasil. Ele não discute. A UERJ talvez pergunte que há uma invisibilidade da escravidão negra, porque a condição de escravo do Fernando, o que ele diz que ele é um escravo? Que tipo de escravo ele é? Ele é um escravo branco. Essa menção a escravo branco é um indicador, lembrando que branco aí é usado como adjetivo, branco aí é usado como um modificador do substantivo escravo. Seria, então, o Seixas uma categoria superior de escravo. Ele não está na condição de escravidão real do negro, porque a condição de escravidão dele é viver numa casa super cuidada, numa mansão, comer do melhor, a Aurélia dá a ele as melhores roupas. Então, de certa forma, ao tratar esse tipo de escravidão, o José de Alencar gera uma invisibilidade para a escravidão real. Então, ele gera essa invisibilidade para a escravidão real. Tá? E não coloca, e o Seixas só consegue realizar esse processo da compra de sua alforria porque ele também tem uma coisa que os outros escravos não têm. Ele é um homem branco e ele tem estudos. Então, dentro dessa sociedade escravocrata, o verdadeiro escravo, ele está despido, ele está excluído de todo esse processo de possibilidade de inclusão pelo trabalho, porque ele não tem
ele não é branco e ele não tem formação intelectual, ele não tem escolaridade. Então, a sociedade que está sendo descrita por José de Alencar, ela, em determinados momentos, ela é incompatível com a realidade. O que torna Seixas também um escravo, e a Aurélia diz que o que faz dele escravo, a escravidão dele, é uma expiação. Eu não sei se você lembra que ela fala disso. Ela fala assim: que poderia eu fazer então? Né? O que a Aurélia tenta fazer com o Seixas não é exatamente uma vingança só. Ela quer resgatá-lo. Tanto que quando ela fala para o Lemos oferecer o dote para ele, ela fala assim: ó, se ele pedir mais, você pode dar. Ele nem precisou oferecer mais, que ele já aceitou de primeira, tão volúvel ele era. Mas aí, o que ela diz é que se ele, lembra disso, que se o Seixas dissesse não, porque ele estava comprometido com a Adelaide, se ele tivesse um mínimo de caráter e dissesse não, que ela iria se jogar aos pés dele, e iria implorar para que ele permitisse amá-lo, né? Que ela permitisse amá-lo. E aí ele não faz isso. E aí ela diz para ele, no momento em que eles estão lá tendo aquela DR, que podia eu fazer diante da sua postura, se não tomar essa atitude? Porque a Aurélia, na verdade, queria, porque ela diz que se ele diz não, era sinal de que lhe restasse algum caráter. Mas ele não faz isso. Então, ela diz assim: ataria o cadáver ao homicida. Quem é o cadáver que vai ser atado ao homicida? O cadáver é a própria Aurélia, que se coloca metaforicamente, temos uma metáfora excelente, ela se coloca como um cadáver desse homicida que mata-lhe o coração. Ela diz: você matou-me o coração. Exatamente. Você matou-me o coração. Nada mais justo do que te atar ao despojo. Gente, o que é um despojo? O despojo é aquilo que sobra. O despojo é como se fosse o resíduo, entendeu? Então, ela vai matar, ela vai. Ela diz para ele: então, nada mais justo do que eu atar esse cadáver ao seu homicida para que seja feita a expiação. O que é esse expiação com X? Guarda isso, porque isso pode ser uma questão, tá? Mas aí elaborada. Quando ela fala que ele vai ter que ser colocado, né, como alguém que vai ser colocado ali, agarrado no seu cadáver, para ele poder fazer a expiação, expiar é aquilo que um ritual religioso faz. O ritual religioso pega o indivíduo pecador e, para aplacar a fúria de Deus, gera uma oferta, um sacrifício, como faziam os próprios cristãos. Oferece um sacrifício para que esse indivíduo seja expiado do pecado. O Seixas vai ter que ser esse sacrifício. Ele vai ser castigado, ele vai ser punido, mas esse castigo, essa punição, tem a intenção, dentro do viés religioso, de salvar o pecador, de limpá-lo do pecado, isso aí. E a tentativa de resgatar essa alma. Então, ao longo, e ela explica isso, só que a gente lê sem prestar muita atenção. Então, o ato de expiar, que ela fala, você vai ser expiado para você punir, o que torna Seixas escravo, presta atenção, a condição de escravidão de Seixas não está atrelada à cor, à sua origem, como é a escravidão dos negros. Então, essa escravidão do Seixas, ela está para o amor dele ao dinheiro, pela mentira que ele conta para ela, e por isso ele vai passar por esse processo de expiação em que vai se tentar resgatar essa alma. Tá? E o livro, todo o texto romântico, ele tem um protagonista, né, e um antagonista.
Também. Temos um protagonista e um antagonista. Eu não vou poder ficar olhando o chat agora, senão eu vou me perder um pouco, tá? E depois a gente fala um pouquinho. Todo livro tem um protagonista e um antagonista. Protagonista, é claro, que a Aurélia é a senhora, vou lembrar de novo, senhora é quem tem propriedade. A Aurélia não começa o livro como senhora, ela se torna senhora, tá? E essa senhora, ela passa a ser senhora na condição de ter dinheiro. Então, nessa sociedade, as relações só podem existir a partir do dinheiro. Então, esse cenário vai gerar essa denúncia da mercantilização dos afetos, né, e das relações, e, a partir disso, se gera todo esse conceito de expiar os pecados. Seixas vai ter esse pecado expiado, mas a condição do negro verdadeiro, né, do escravo, não vai ser colocada dessa forma. Uma outra coisa importante desse livro é que ele faz uma certa transgressão. Esse livro faz uma certa transgressão. Que transgressão ele faz? Vamos voltar aqui. O Seixas queria o tempo inteiro ser rico, muito preocupado com a sua aparência. A primeira coisa que o Seixas faz no processo de redenção dele, quando ele vira objeto da Aurélia, ele vira um objeto. E ela faz questão que ele se sinta objeto, lembra? Ela vai para ele por todos os lugares, vai fazendo ele se sentir mal, vai fazendo questão de apresentar o Seixas como um objeto que é da posse dela. Um labubu, como eu digo para os meus alunos. Ele vira um labubu, né? Existe a mulher, a esposa troféu, o Seixas vira o marido troféu. Só que a transgressão dessa obra está muito aí. Por quê, gente? Aquela sociedade, e até hoje, sociedades patriarcais, mulheres não fazem isso. Mulheres não têm essa atitude. Os homens têm. Os homens exibem as esposas, mulheres, ótimo, né? Mulheres não. Então, a humilhação de Seixas é se converter num indivíduo inferior à Aurélia, em todos os sentidos. Moralmente, financeiramente e do ponto de vista de ser objeto dela. Então, ela vai levar ele para todos os lugares e dizer que ele é o marido dela. Ela vai dizer que ela faz uma cotação dele. Ela faz uma cotação e compra. E aí, qual é o espanto? Quando a Aurélia diz que vai comprar o marido, que as outras mulheres ficam indignadas. Primeiro, não se devia ficar espantado, porque numa sociedade escravocrata, o Brasil é uma sociedade escravocrata em que pessoas são vendidas e compradas o tempo inteiro. O Brasil é essa sociedade escravocrata em que pessoas são compradas e vendidas a todo tempo. Mas o que faz o livro parecer espantoso? A relação de compra, da negociação, do casamento na sociedade carioca, ela é feita com o pai da noiva, negocia com o noivo, o dote, paga e a filha vai. Essa relação, preste atenção nisso, é feita entre dois iguais. Que dois iguais, Nil? Dois homens. Dois indivíduos a quem a sociedade dá autonomia. A Aurélia não está dentro da sociedade patriarcal nessa relação de dois iguais. A Aurélia é uma mulher. E tem uma hora do romance que ela fala assim, eu vou disputar. Eu queria esse marido. Ela fala isso, eu queria esse marido, como se fosse um objeto mesmo. Mas tinha uma outra. Então, era preciso que eu disputasse. Ela fala isso, cuidado que isso pode virar questão. Era preciso que eu disputasse. Senhores, mulheres jamais disputariam homens. Então, esse livro ele tem umas marcas de transgressão, porque coloca a Aurélia como uma mulher nessa posição de inverter, de fazer uma inversão do homem que se apropria da mulher como seu objeto e que a exibe. Aqui é a mulher que vai fazer isso. Enquanto na sociedade carioca, pais negociavam com os esposos a relação de casamento com suas esposas, a Aurélia é que intermedia essa relação. Ela tem protagonismo nas decisões. Ela guarda isso, ela é um agente e não um paciente.
ela vai fazer, manda o tio fazer. Ela diz, eu quero esse, eu compro esse. Então, isso é bem transgressor. Quando também ela faz dele um objeto de posse, tem até uma hora que eles estão lá, né, no teatro e ela fica com ciúme da Adelaide e ela diz, eu não estou com ciúme de você porque eu te amo, é porque você é meu objeto. E tal qual quando eu era criança, ela humilha ele muito, tal qual quando eu era criança, que eu tinha ciúme das minhas bonecas, também tenho do senhor, porque o objeto é meu. Então, ela vai gerando o tempo inteiro nele essa sensação de que ele é um objeto dela. E isso é uma outra transgressão, porque homens é que fazem as mulheres de objeto. Tem até uma parte que ele fala com ela. Tem uma parte do mundo que já tem isso, as sultanas. Aqui, tem rainhas que vivem em palácios. E ela fala, as sultanas, né? Tem escravas que vivem em palácio. Ele olha para a sociedade e fala, há escravas que vivem em palácios como verdadeira rainha, que é o caso dele. Ele está nessa condição de um escravo branco que vive dentro de um palácio como um verdadeiro rei, mas ele não tem a liberdade dele. Então, o livro ele vai gerando essas transgressões dessa mulher que se coloca como quem vai disputar o homem, como quem tem protagonismo, como quem negocia, quem compra o objeto é ela, tá? E ela vai tomar posse dele. Então, quando a Aurélia compra o Seixas e vai transformando ele nesse objeto, há uma objetificação masculina, e nós, na sociedade, não estamos acostumados a isso. E esse processo de objetificação, ele pode ser chamado lá na UERJ de reificação, que é um conceito do Karl Marx. Reificar, transformar pessoa em coisa. Tá? Uma outra coisa importante, eu vou falar um pouquinho aqui, é que esse livro ele tem um narrador em terceira pessoa, um narrador onisciente. Porém, embora tenha um narrador onisciente, por diversos momentos a narração vai para a primeira pessoa. Essa primeira pessoa está muito forte. Por quê? Porque tem uma marca intensa de subjetividade do José de Alencar. O José de Alencar intervém na história e essa oscilação entre terceira pessoa, narrador-observador, e primeira, já seria um prenúncio do que aconteceria com o realismo do Machado de Assis, levando o leitor junto ali, tá? Então, o livro, e como eu estava falando, normalmente, textos, narrativas românticas, ela tem um protagonista e um antagonista. É claro que a Aurélia é a protagonista, mas o Seixas não é antagonista. Ele não pode ser visto como um antagonista, ele não é o mal. Tá? Ele não é o mal, ele é um indivíduo que precisa passar por um processo de depuração, mas ele não é o mal, embora a gente tenha um ranço dele, eu tenho muitos. Então, ele não é... Ele também é um protagonista, a Aurélia é principal e ele também é um protagonista. Então, quem é o antagonista nessa obra? Quem é o antagonista no texto do José de Alencar? Então, a UERJ pode perguntar isso. Metaforicamente, o antagonista da relação desses dois pode ser o dinheiro, ela pode colocar assim, ela pode colocar de uma maneira mais organizada e dizer as condições da sociedade. Então, há algo que impede o casal de ser feliz. Lembra que o antagonista é isso. Que impede o casal de ser feliz e de se realizar, aqui, são as condições sociais e o dinheiro. O dinheiro é o cara que participa do triângulo amoroso. Né? Não é o Lemos, amiga. O Lemos é só um joguete, tá? Ele é um coadjuvante, amiga. Então, ele não pode ser o antagonista, entendeu? O antagonista tem que ser alguém muito importante na história. Então, aqui é o dinheiro, metaforicamente. É como se houvesse um triângulo amoroso, gente. Desde o começo do texto até o final. Por quê, Nil? Porque o tempo inteiro, o que separa a Aurélia do Fernando é o dinheiro, né? Porque ele a troca, na minha visão, não, está mais no livro, porque ele a troca por Adelaide. Depois ele troca Adelaide de novo por ela, né? E aí, por conta disso, ela fica com muito ódio dele. Então, é como se o dinheiro estivesse sempre interposto entre esses dois. E lá no final, quando ele adquire a sua liberdade de volta, vamos lembrar?
ele está dizendo para ela, né, ele está até agradecendo a ela que, por conta de tudo que ele passou, ele é um indivíduo melhor. Né? Interessante você pensar nisso também. Ele começa o processo de redenção dele, né? E a Aurélia dá tudo de melhor para o Seixas. Ela bota as melhores roupas, que ele tanto amava, ela bota a botoadura de ouro, os melhores perfumes, nada ele usa, ele guarda tudo. Ou seja, presta atenção, a metáfora. Toda essa aparência que a gente falou, todo esse capital simbólico da sua indumentária, da sua aparência, que é o que ele mais preza e o que ele acha que é o que tinha maior valor nele para ele encontrar um dote relevante na sociedade, ele vai abrindo mão. Então, o processo de redenção desse homem começa pelo externo. Vê se vocês estão me entendendo. É justamente aquilo pelo qual ele tinha mais apreço, vai passando por um processo de meio que dele se apartar, tá? Porque ele não usa nada, ele pega tudo e guarda, e ela ainda fala assim: as pessoas vão pensar que você é um. Como é que fala, gente? Que você é um pão duro, tá? Um sovina. Então, a gente tem todo esse elemento, o dinheiro como elemento que é antagonista às condições sociais, e ao final, quando ele vai dizer, né, ele vai terminar o casamento, vamos lembrar? Ele está buscando o que de volta? Sua liberdade, certo? E aí, quando ele vai falando para ela e dá o dinheiro, e ela vai lá e fala, espera um pouco, ela vai lá e busca o quê, senhores? E entrega na mão dele. O que ela vai lá e busca e entrega na mão dele? Depois que eles estão naquela conversa de... Ela vai dar o testamento. Isso aí. E esse testamento fica claro que desde o primeiro dia do casamento ele era o herdeiro universal dela, o único herdeiro. E isso representa o quanto a Aurélia acreditava, ela fala isso, que ela acreditava que iria morrer, né, por conta do tamanho desgosto, tamanho sofrimento. E aí, ele que estava querendo a liberdade dele de volta, ele que até agradeceu por ela, né? Mas que estava ali comprando sua alforria, o casamento se consome. Minha visão, eu não sei se a UERJ vai falar disso, mas metaforicamente falando, ela compra ele pela segunda vez. Está me entendendo, gente? Será que se não houvesse testamento, esse sujeito ficava? E aí é outra questão que eu pergunto. O dinheiro permanece aqui, entre esse casal. O personagem dinheiro continua nas relações sociais, continua sendo o elemento que é o mediador. Tem uma parte quando ele fala para a Aurélia assim, olha, que ela fala assim, ele fala para ela, tem mulheres no mundo que são escravas e que vivem em verdadeiros palácios. Aí ela fala, as sultanas, né? Aí ele fala assim para ela, eu creio sim que as mulheres deste tempo, isso pode cair, que as mulheres deste tempo, nesta sociedade, podem fazer como os homens fazem, transformando em objetos os maridos, né? Tornar os homens objetos. Desde que elas... O quê? O que ele fala? Que as mulheres podem, neste tempo, nesta sociedade, alcançar o mesmo patamar do homem de ter suas escravas. Desde que ela tenha o quê? O que a Aurélia tem que permite a ela tudo isso? O que a Aurélia tem que as outras mulheres dessa sociedade não têm? Dinheiro, capital, exatamente. Então, ele fala isso para ela, desde que elas tenham dinheiro, desde que elas tenham o ouro, ele fala ouro, desde que elas tenham o ouro. E aí ele fala assim, ó, quem é o ouro? Gente, guarda isso. O ouro é o fiel legislador. O que é o ouro? Fiel legislador, ou seja, quem cria leis, quem estabelece o que é legal ou ilegal numa sociedade, não é a moralidade em si, é a lei do dinheiro. E ele fala assim, se elas tiverem o ouro, o fiel legislador, aquele que vai gerar
o sacro, ele fala de alguma coisa de santidade, esqueci a palavra, o santo sacrilégio. Ou seja, é o ouro, é o dinheiro que transforma a lei e que transforma a moralidade. Então, na verdade, a moralidade aqui do patriarcado, ela não é a condição da mulher, não é estabelecida como submissa só por conta da religião ou por conta da questão cultural. É porque, ao longo do estabelecer da sociedade, o trabalho feminino foi descaracterizado de um trabalho que fosse remunerado. Qual é a única condição para que uma mulher possa, de alguma maneira, ser senhora? Ter um dinheiro. Agora, é muito importante que vocês saibam, a Aurélia é senhora, ela tem vontade e ela tem protagonismo, mas ela não é emancipada. Ela não tem uma emancipação absoluta. Essa sociedade não permite esse salto à mulher. Por isso, ela depende do casamento, tá? Então, o casamento é um mecanismo de gerar essa visão da mulher como um ser que vai ter um homem, né, ao seu lado. Senhores, aqui eu botei um pequeno resumo que vai ajudar, tá bom? Aqui a estrutura, né, de como são as relações mercantilizadas nessa sociedade, preço, quitação, posse, resgate, né? Botei umas coisas bem interessantes, o perfil das personagens. O maniqueísmo é uma característica, maniqueísmo é uma característica dos romances românticos. Não acho que isso é menos importante, isso é muito importante, tá? O que é o maniqueísmo? A estrutura dividida entre bem e o mal, tá? Qual é a relação de bondade aqui? A união de amor, o culto ao indivíduo, a espontaneidade, né? As raízes culturais. E o que a gente tem de mal nessa história? O casamento total, a vida social fútil, o artificialismo. É uma sociedade artificial que vive das aparências. A Aurélia entra nesse jogo das aparências. Ela diz que ela quer que todos olhem para ela e a vejam como uma mulher muito feliz, tá? A gente tem aqui os fatos medulares, que são aqueles que mediam nessas relações, né? O dote, a aceitação, o casamento. Então, o livro vai passando por etapas. Essa proposta do dote, essa aceitação, o casamento e a humilhação de Seixas, para que depois ele pudesse ser, né, justificado. Botei aqui mais personagens, o que significa o resgate, né? A desconstrução de Seixas para construir um outro pós-casamento, né? Botei algumas figuras de linguagem muito presentes no livro, tem muita figura de linguagem, né? Muita metáfora, muita metonímia, né? Parte pelo todo, ó. Seu corpo nadava nas ondas de seda e cambraia. Nadar, metáfora, né? O corpo não está nadando nas ondas de seda e cambraia. Ondas de seda é o vestido. Ele não está falando que ela está usando um vestido, ela está nadando nas ondas de seda. É o material, né? Gostou, Gabi? Valeu a pena, né? Então, por que me deste este coração? Parte pelo todo. Por que me deste esse coração soberbo? O coração é soberbo, não é o coração, é ela. Mas o coração é tão importante dentro de uma obra romântica que ele adquire, né, esse lugar de muita importância. Vamos fazer as questões? Vamos lá? Vamos tentar? Deixa eu fechar aqui a porta, porque às vezes tem um barulho na casa, tá? Vamos lá. Senhora é um dos romances mais representativos da ficção de Alencar. Na obra, constata-se o ideal de amor verdadeiro acima de todas as coisas. Tem esse ideal, porque obras românticas são idealizadas. Uma outra coisa, a Aurélia é uma personagem altamente idealizada. Muito bonita, muito inteligente, tudo dela é melhor. Mas o Seixas também é idealizado. Então, presta atenção que isso é outra característica diferente desse livro. Normalmente, no romantismo, a mulher é idealizada. A Aurélia idealiza o Seixas. Ela cria um Seixas na cabeça dela, tá? Então, ela idealiza esse homem. E o livro ainda diz assim,
ela idealizou, ela cinzelou. Gente, eu sei passagem do livro inteira de cabeça. Ela cinzelou um marido que não passava de um esboço. O homem real não passava de um esboço grotesco. Ou seja, quem é o Seixas, na verdade? Ele é um esboço grotesco daquilo que a Aurélia acha que ele é. Então, a Aurélia cinzelou. Cinzelar é aquilo que o escultor faz com uma estátua. Ele vai ali machucando ela, faz até criar uma estátua, ele vai cinzelando. Ela gera esse homem. Foi isso que ela viu, tá? Então, vamos lá. Tal afirmação é confirmada. Então, esse ideal de amor. O amor de Aurélia Seixas surgiu imediatamente no primeiro encontro. O fato de os dois vencerem preconceitos para se casarem, a união concreta só se realizar no final da obra, após a recuperação moral de Seixas, ou o enriquecimento repentino de Aurélia, possibilita que ela se case com Seixas, fato que realça o aspecto burguês. O aspecto burguês é sempre muito presente na estética romântica. O romântico é um estilo literário que defende ideais burgueses, e não esquece isso, ideais burgueses como ascensão econômica, casamento e individualismo são características do pensamento romântico. Então, qual é a melhor na número 1, senhores? Por que esse livro, apesar de toda essa reviravolta, apesar de todas essas transgressões, ele é um livro romântico? Porque ele vai ter uma união concreta ao final da obra, o amor como redenção. No romantismo, às vezes, a morte é a redenção. No caso do Seixas, a gente pode dizer que teve uma morte simbólica. Uma morte do velho Seixas, que eu não acredito nisso, tá? Uma morte do velho Seixas para gerar um novo Seixas. E aí, essa união só se concretiza ao final, porque é como se o Seixas precisasse estar no mesmo patamar de Aurélia. Ele não estava. Então, é preciso que nesses 11 meses ele consiga... Olha a expiação que eu falei. É o ato de expiar, como se ele estivesse num purgatório, expiando os seus pecados para merecer essa mulher. Letra C de casa. Traz também a ideia da morte, como se fosse uma morte simbólica, Gi. Muito bem. Tá? Representamos uma comédia, na qual ambos desempenhamos o nosso papel com perícia consumada. Esse aqui vai cair. A gente sabe que esse trecho é praticamente o coração do livro, tá? Podemos ter esse orgulho que os melhores atores não excederiam, mas é tempo de pôr termo a esta cruel mistificação com que nós estamos escarnecendo mutuamente, Senhor. Enfrentemos na realidade, a realidade, por mais triste que ela seja, e resigne-se cada um ao que é. Eu, uma mulher traída, o senhor, um homem vendido. Vendido? Exclamou Seixas, ferido dentro da alma. Vendido, sim. Não tem outro nome, sou rica, muito rica. Aqui vem aquela coisa do rica. Aqui tem uma gradação, tá, gente? Ó, a UERJ pode perguntar. Sou rica, muito rica, sou milionária. Isso é gradação. A riqueza na Aurélia, ela vem desse ponto da gradação. Precisava de um marido, traste indispensável às mulheres honestas. Então, tá aqui a condição da Aurélia de independência econômica e de independência intelectual, porque ela é bem inteligente, não confere a ela a independência social em função do patriarcado. Tanto que ela tem que viver com a dona Firmina como uma mulher mais velha que vai vigiar a moral. E aí é interessante a gente pensar que a Aurélia vai ter a dona Firmina como uma vigiante da moral, que é uma mulher vigiando a moral da outra. Né? Interessante isso, né? Hipérbole não é, porque alguém pode ser rica, muito rica, milionária. A hipérbole só se concretiza diante de um exagero que olhamos e sentimos que ele é impossível. Como eu daria rios de ouro, né? Chorei rios de ouro por sua causa. Isso é uma hipérbole. Agora, dentro de uma sociedade brasileira que concentra a renda desigual, ser rica, muito rica, milionária, é muito possível. Entendeu, irmã? Entendeu, Lígia?
Seria, né? E aí o senhor estava no mercado, comprou, custou-me 100 mil cruzeiros, foi barato. Deixa eu falar uma outra coisa. Aqui, isso é muito importante, gente. Aqui, é claro, a gente está vendo uma cena, né, de uma narração, correto? Discurso direto, personagens falando. Aliás, nessa obra predomina o discurso direto. Por quê? Porque é um romance romântico. E o romance romântico, ele tem que ter ação, tá? O romance romântico tem que ter ação, tá? E aí, poderia confundir a gente, já conseguiu identificar, né? A hipérbole é o exagero intencional, tá? Inclusive aqui no material, que a hipérbole, deixa eu ver se eu botei aqui, a hipérbole é um exagero intencional que não é realizável na vida real. Exemplo, vestida de esplendores celestes. Ela não está com os esplendores celestes, mas ela está tão bonita que parece até o céu. Não me mates de felicidade, Aurélia, ninguém se mata de felicidade. Tem, além da hipérbole, aqui é a ironia, tá bom? Então, aqui tem direitinho, ó, a gradação, tá? A gradação é o aumento intencional até chegar a um ápice, tá? Então, voltando aqui, deu para entender, filho? Marcos, conseguiu entender? Perfeito. Então, o discurso de Aurélia traz... voltando. Aqui é uma narração, beleza. Mas a UERJ, ela pode perguntar que bons textos, presta atenção nisso aqui, que eu não vejo ninguém falando disso, que bons textos podem se comunicar com diversos gêneros. Embora a narração seja, lógico, o gênero predominante, dentro desse livro tem trechos enormes de argumentação. A Aurélia argumenta, Seixas argumenta, Lemos argumenta, defendem-se teses. Mas, além disso, essa parte aqui, quando ela fala, representamos uma comédia, na qual ambos desempenhamos nosso papel com perícia, e a maneira como esse livro coloca esses dois personagens duelando, se colocando com texto muito pesado, com cenas muito pesadas, ele se aproxima, se liga no que eu vou falar. Essa narrativa, em alguns momentos, ela se aproxima de um outro gênero literário. Qual, senhores? Tem uma referência a um outro gênero literário aqui, de texto dramático. Em diversos momentos. Isso aí, Alana. E aqui está claramente comédia. Comédia indica o quanto a relação deles é patética. E há uma referência ao gênero dramático, que é o gênero que vai encenar. Então, eles são verdadeiros atores, tal como Hamlet. São atores. É a vida, é um teatro. Gente, isso é metáfora. Tá? Não, descritivo tem. Não tem como ter narração sem descrição. Não tem. A descrição, ela é um serviço necessário para toda narração. Todo texto narrativo, todo gênero narrativo vai depender da descrição para gerar as diferenciações de personagem. Porém, nem toda narração dialoga, flerta com o drama. E esse texto flerta. Tem uma hora que ele fala assim, já não sei se eu matava a mim, matava ela ou matava ambos. Gente, quando ele faz isso, você lembra disso, né? Eu não sei se eu matava a mim, matava ela, matava ambos. Isso é drama. É a tragédia grega. Tá? Então, essa obra tem esse fenômeno. O próprio texto, os diálogos estão muito próximos do gênero teatral. Beleza, gente? Foi? Tá. Então, o discurso de Aurélia traz uma extrema lucidez. Diante do contexto, é possível afirmar sobre isso que, o diálogo dela aqui, suas atitudes são convencionais, a atitude da Aurélia é convencional, ou seja, é aquilo que é o padrão, seu comportamento é desviante do padrão, sua postura é condescendente com a sociedade, condescendente, ou seja, conivente, é de acordo, ou sua atitude é de rebelião.
O que vocês acham que a Aurélia faz? Se eu sei que você já eliminou a letra A, porque a gente falou aqui que a Aurélia quebra paradigmas, a UERJ pode usar isso, a Aurélia quebra paradigmas, negociar, comprar o marido, disputar homem, ela quebra. E descrever o homem, idealizá-lo, né? Então, não é a letra A. Se não é a letra A C também não pode. Ela tem um comportamento desviante do padrão. Ela desvia do padrão, principalmente quando ela exibe para todas as outras mulheres que ela pode comprar o marido com um preço. Ou seja, pessoas na sociedade têm um preço. E não são só os escravos. A ideia que Alencar também está trabalhando, presta atenção, galera. A ideia que Alencar está trabalhando é que, assim, alguns nascem escravos. Deixa eu só terminar. Alguns nascem escravos por conta de uma condição racial, étnica. Alguns se tornam escravos. Nós nos tornamos escravos daquilo que nos domina. No caso do Seixas, o que domina esse homem é a ambição e o dinheiro. Então, há outros mecanismos de escravização do humano. A letra D não pode. A atitude de rebelião, alguém que se rebela é alguém que nada contra todas as questões sociais. Embora a Aurélia quebre o padrão e quebre o paradigma, ela não tem um espírito de rebelião. Tanto não tem que ela se casa. A Aurélia se casa e cumpre exatamente o papel que uma sociedade deseja. Ela se casa, ela vai ao baile, ela se veste como a sociedade deseja que ela se vista. Então, ela não tem um espírito de rebelião. Talvez tivesse se negasse se casar, se negasse andar como a sociedade quisesse. Ela não tem esse espírito de rebelião, tá? A escravidão dele é condicionada à posição de dona dele, né? De proprietária dele, que ela se torna, né? Vamos lá, então. Sou a poesia que brilha e deslumbra. Entendo o que você quer dizer. O dinheiro faz feio e bonito. Deu para entender? O que houve? O que eu não vi? De certa forma, sim. A gente só não pode sair muito do texto. De certa forma, o Seixas sempre foi escravo dele mesmo, né? Daquilo que ele queria, dos desejos. Não há... Schopenhauer fala isso. Schopenhauer diz que a maior escravidão de um indivíduo são as suas vontades. De certa forma, então, a Aurélia também é. Se a gente for pensar nisso, de certa forma, a Aurélia também é. Porque cada um é escravo daquilo que não consegue ter domínio próprio, tá? Então, é antítese. Sou poeta, trará, entendo o que você quer dizer, o dinheiro faz do feio bonito, tá? Tem uma antítese e dá tudo, até saúde. O dinheiro faz o feio bonito, dá tudo, até saúde. Mas repare bem, os seus maiores admiradores são justamente aqueles que não podem pretender sua riqueza, casados, outros já velhos. Então, quem admira a Aurélia já não tem mais como ter dinheiro, o dinheiro dela. Quando pela primeira vez fumaram perto da senhora, não sentiu alguma coisa de um atordoamento? Pois o ouro tem uma fumaça invisível que embriaga ainda mais do que o charuto de Havana, que é o charuto caro, né? E até mesmo do que desse nojento cigarro de papel que os rapazes de hoje se incensam. Toda essa gente que rodeia um velho ricaço, ministros, senadores e fidalgos. Então, essa sociedade é uma sociedade corrompida por essa ideia da aparência, pela ideia do ouro, pelo dinheiro. Então, o ouro vai aparecer muito, como eu te disse. Palavras como ouro, comprar, dinheiro, dever, produto, tá? Vão aparecer muito. Então, a passagem anterior, esse momento aqui é o momento que a Aurélia pergunta se teria alguém ali no Rio mais educada do que ela. E ela pergunta para a dona Firmina, e a dona Firmina diz que não tem como ter alguém melhor do que ela. E aí, a passagem anterior compreende que o dinheiro assume um valor social, que a tudo subjuga, que a tudo relativiza, que a todos traz merecimento, que se impõe como absoluto.
Qual é o papel do dinheiro nessa sociedade? A tudo subjuga, ele coloca todo mundo, né, debaixo de alguma servidão, que a tudo relativiza, ou seja, nada passa a ser absoluto nessa sociedade, tudo é relativizado, que a todos traz merecimento ou que se impõe como absoluto. Né? O dinheiro a tudo põe como absoluto, ele se impõe como superior a todas as coisas, é isso? O dinheiro a tudo relativiza, letra B. O dinheiro a tudo relativiza. Essa é a melhor resposta. De acordo com o texto, é a letra B. Atenção para aqui. Volta para o texto, tá? O dinheiro faz... Quando alguém falou isso aqui, eu achei que já estava pegando a resposta. O dinheiro faz o feio bonito. As antíteses demarcam, né, Nil? Isso. A gente precisa ir para o texto e observar o que o texto tem, tá? Não é aquilo que a gente acha só que faz sentido, é aquilo que o texto comporta. A UERJ é uma prova que o texto manda. Quando ela diz o dinheiro faz o feio bonito, o dinheiro transforma a aparência, transforma os valores. Não é só que o dinheiro se faz absoluto, não é só isso, não é que ele se impõe. Ele nem se impõe, porque quando você usa o verbo impor, dá uma sensação de violência, não é isso. E é por isso que a letra D não é a resposta. O dinheiro não está impondo, é o dinheiro, ele transforma a maneira como as pessoas olham para as coisas. Então, ainda que a Aurélia fosse feia, que ela não é, deixa eu terminar, ela vai se tornar bonita. A palavra impõe, ela está destoando do texto. O dinheiro não impõe, ele compra o seu olhar. Impor é um verbo ligado à violência. O que ela está dizendo, e o texto é que manda, que o dinheiro faz o feio bonito. A ideia do feio virar bonito é a relativização da realidade. É feio, mas vira bonito porque eu percebi, porque eu olhei e tem dinheiro. Eu não sou obrigada, não é uma imposição. Eu faço isso porque a grana relativiza os nossos valores. O dinheiro muda a nossa opinião. Melhor resposta, letra B. Entendeu? Quem quer falar? Rapidinho, vai. Meu, é como se o dinheiro amenizasse aquele ambiente. Então, tipo, Não amenizar, relativizar é dizer nada é absoluto depois que alguém tem dinheiro. O que é absoluto? Um valor inegociável. Absoluto é aquilo que é uma verdade suprema. Então, é como se, quando a gente tem dinheiro, ele vai transformar esses nossos valores, a nossa opinião, inclusive, em algo que a gente vai mudar. Ela está dizendo, o dinheiro, é o dinheiro que faz, ele não impõe, ele não obriga, ele faz o feio, e é feio, bonito. Então, o dinheiro transforma a maneira como nós olhamos para as coisas. E isso é relativizar. Relativizar é tirar a condição de algo que eu não negocio. Por exemplo, eu não negocio a verdade do meu trabalho. Eu não negocio. Mas se alguém dá um dinheirinho, a gente vai relativizar. Não, não vai. É o Felca dizendo, não vou fazer o que vocês querem, eu vou denunciar e tal. Isso é o relativismo, é dizer, nada é absoluto. Deu para entender? Sim, sim. Essa questão foi um pouquinho difícil, tá, gente? Pois o ouro tem uma fumaça. Mas não subjuga porque tem o mesmo valor que a força, tá, irmã? Subjugar é a mesma coisa que impor. O verbo subjugar, ele é usado, inclusive, para a gente falar de processos de colonização, em que alguém foi submetido. Então, o ouro não obriga, mas ele nos compra, tá bom? Isso, por isso que o subjugar está errado também. Estou trabalhando aqui com a leitura mesmo, viu, minha irmã? Deu para entender? Tá.
4, vamos lá. Pois o ouro tem uma fumaça invisível que embriaga ainda mais que a do charuto de Havana. Dona Firmina usa no diálogo com Aurélia um mecanismo de raciocínio. Ela está dizendo o ouro embriaga. O ouro nos torna embriagado. E a ideia do ouro, riqueza, né? Então, isso é uma dedução, lembrando que a UERJ usa muito isso, né? Dedução é uma coisa do geral para o particular. Os homens se vendem, os homens são venais. Ora, Seixas é homem, Seixas se vendeu. Isso é uma dedução. Indução, Seixas se vendeu, porque era fraco. Ora, também fulano de tal se vendeu porque era fraco. Logo, os homens são fracos. A indução vem do particular para o geral. Isso é um sinônimo. Dialética, duas ideias contrárias. E analogia, um mecanismo de comparação. Olhando para o texto e é o que a dona Firmina fala, temos o quê, senhores? O ouro é fumaça que embriaga. Ela está falando de ouro, está falando de poder, de dinheiro, de posses, nos torna menos lúcidos. Letra D, analogia. Analogia, relação de comparação. Esse livro tem muitas. A Aurélia comparada com cadáver, o Seixas com homicida, muitas analogias. Vou adiantar, gente, que já são 9h42. Tá? Amanhã eu dou aula às 7h. Não havia, porém, em Aurélia, nem sombra do ridículo pedantismo que certas moças que, tendo colhido em literaturas superficiais, preste atenção nisso, não havia, porém, em Aurélia, nem sombra do ridículo pedantismo que certas moças que, tendo colhido em leituras superficiais algumas noções vagas, se metem a tagarelar de tudo. Bem ao contrário, ela recatava sua experiência de que só fazia uso quando exigiam seus próprios interesses. Fora daí, ninguém lhe ouvia falar de negócios e emitir opinião acerca de coisas que não pertencem ao uso de especialidade de moça solteira. Esse trecho do livro, em diversos momentos da narrativa, a concepção patriarcal é observada. Como eu disse para vocês, é uma obra que tem 150 anos, é uma sociedade patriarcal, ela vai até um determinado momento, numa situação de fazer algumas mudanças e transgressões, mas ela não ousa tanto, tá? Então, aqui ele está falando da habilidade de Aurélia, da inteligência de Aurélia, né? E o que ele considera nesse caso? É visível que o narrador considera o conhecimento feminino insuficiente, atribui uma visão de presunção às mulheres instruídas, acredita que mulheres sejam artificiais, restringe o papel feminino a tarefas do lar. Qual os senhores preferem? Vai cair alguma coisa sobre isso? Qual vocês acham? Então, ele está dizendo, ele nem considera que mulheres tenham conhecimento, porque ele diz que as mulheres, o que elas aprendem são em leituras superficiais. Por quê? Porque o romantismo, como movimento literário, e esses romances de folhetim, que eram feitos de pouquinho a pouquinho, tinham especificamente o público de mulheres para ler. Então, ele está dizendo que o que a mulher fala, que parece que ela sabe alguma coisa, ela não sabe nada. Ela está repetindo o que ela leu em alguma leitura superficial. Ele está falando do próprio romantismo. Aqui tem metalinguagem, tá? Atribui presunção às mulheres instruídas. Não há sequer mulheres instruídas. Então, ele acredita que as mulheres sejam artificiais. Tem uma outra passagem que ele fala que uma mulher pode até ser inteligente, que a Aurélia é inteligente, mas não atingiu o raciocínio de um homem. Ou seja, ainda que a Aurélia seja até inteligente, ela ainda não pode ser colocada como alguém que tem raciocínio, ela tem intuição. Então, nós temos letra C, e artificiais têm uma relação imensa com superficiais, tá? Letra A está descartada,
porque não se fala de conhecimento. Conhecimento é literalmente conhecer, estudar, ter preparo. Ele descaracteriza isso que a mulher fala como conhecimento. É simplesmente um saber superficial. Daí ser a letra C. Foi? Muito cuidado, muito cuidado. Pode confiar em mim sem susto, seu segredo, Aurélia, que eu mostrar-me-ei digno dessa confiança. A gente sabe que na prova da UERJ sempre cai uma questão de coesão, uma questão de valor semântico do conectivo. Temos aqui essa oração. Pode confiar em mim sem susto. Tem uma oração com imperativo. Pode confiar. É uma ordem ou um pedido. Temos aqui uma oração iniciada pelo quê? Que eu mostrar-me-ei digno. Então, temos uma relação de quê? Esse quê tem valor de explicação. Pode confiar em mim? Por quê? Pode confiar em mim? Pois. Quando eu tenho, presta atenção, galera, uma primeira oração como um pedido, uma ordem ou um conselho, o que vem depois, introduzido pelo quê? É a explicação para essa ordem. Temos letra C, explicação, na questão 6. O quê com valor de porquê, tá? Oração, a UERJ nem usa muito coordenada, subordinada, ela vai muito mais pelo valor semântico. Então, pode ficar tranquilo, valor semântico de explicação, tá? Ah, não é consequência? Não, não é consequência. Para ser consequência, a gente teria que ter uma causa. Tá tudo bem, gente? Estão conseguindo viajar aí, entender? Sim? Perfeito. Desde o primeiro momento em que apresentou-se nos salões, firmou neles seu império e tomou posse dessa turba avassaladora. Olha que coisa importante. Turba. Turba é o coletivo de pessoas de má índole. Então, tem um julgamento social aqui, tem um juízo de valor. A UERJ trabalha muito com a ideia de juízo de valor, tá? Então, tem aqui a turba avassaladora, cujo destino é bajular as reputações que se impõem. Encontramos-la deslumbrando a multidão com sua beleza e assolando a fome de ouro. De novo, ó, vai aparecer muito ouro, dinheiro, tá? De ouro dos cavaleiros de Lancelete, né? Os cavaleiros que estão ali para dar um lance, para dar um bote, né? Matrimonial. Regozijava-se em arrastar após si, rojando-os pelo pó. Ela arrasta esses homens pelo pó, né? Fustigando-os com sarcasmo. Fustigar é meio que dá... É aquilo que faz com o animal quando precisa que ele se mova, né? Dá uma batidinha nele com dá varadas no animal. A esses sócios e êmulos de Fernando Seixas. O Fernando Seixas aqui está colocado numa característica parecida com esses indivíduos. Ele não é diferente, tá? Ansiosos de venderem-se. O interessante também nesse livro é que, ao longo da história da sociedade, sempre se coloca muito mais a mulher como aquela que casa para ascender. Presta atenção aqui. Normalmente, nas sociedades capitalistas e patriarcais, é a mulher que é vista como indivíduo que busca o casamento para ela ter ascensão. José de Alencar inverte isso também e coloca o homem como um indivíduo venal, venal que se vende. É o homem que está em busca de um casamento por dote, tá? Então, isso é muito interessante, tá? Por isso, os tinha reduzido a mercadoria. Então, ela vai tornar esses homens mercadorias, e vamos lembrar que essa é uma sociedade em que pessoas realmente são mercadorias, né? Ou traste, fazendo-lhes a cotação. Cotação era o que se fazia do escravo, né? Como usava outrora com as lentes do escravo, com os lotes, aqui é lotes. No romance, Senhora, Aurélia tem em seu bojo. No romance, Senhora, Aurélia tem em seu bojo. O que é bojo? Tem no seu âmago. No âmago do livro, nós temos uma denúncia social complexa. Uma denúncia da realidade brasileira, né? O livro busca muito verossimilhança. E qual é essa denúncia? Em que consiste? Na fusão antagônica entre ideais liberais mercadológicos e a Constituição do Trabalho,
escravo, na dimensão do amor como salvação, ao mesmo tempo a sensação de desprezo pelo homem amado. Isso aqui eu falei no início da aula, né? Nós somos uma sociedade altamente contraditória. Uma sociedade que está defendendo a ideia de que o indivíduo branco vai trabalhar e vai se redimir pelo trabalhismo, mas não traz esse mesmo direito ao indivíduo negro. Então, é a contradição e a denúncia social é a letra A. É uma sociedade que está querendo ideais liberais, né, de mercado, de comprar, quem tem dinheiro compra, quem tem um objeto que venda, e a constituição do trabalho escravo. Não é possível uma sociedade escravocrata dizer que as pessoas podem comprar e vender. Beleza? Eu acho que uma questão parecida com isso vai cair. Porque a UERJ é política, o livro tem um olhar político para o segundo reinado, para essa contradição. Tá? Podia ter feito de um caráter, talvez, gasto pela educação, ele está falando dele, podia ter feito de um caráter gasto pela educação um homem de bem, que se enobrecesse com sua afeição. Preferiu um escravo branco. Ele está falando com a Aurélia. Você podia ter feito de mim um ser melhor, um indivíduo nobre, mas preferiu um escravo, preferiu alguém submisso. Estava em seu direito, pagava com seu dinheiro e pagava generosamente. Esse escravo, aqui o tem, é seu marido, porém nada mais do que seu marido. Então, quando ele diz é um escravo branco, ele está dizendo que essa sociedade ela admite outras formas de escravidão, tá? E aí esconde a escravidão real, que é a escravidão negra. O discurso de Seixas para Aurélia é organizado por meio do quê? Uma desconstrução de sua condição de escravo. Você está falando de qual, Gabriele? Da 8 ou da anterior? Da 7. Na dimensão do amor como salvação e, ao mesmo tempo, na sensação de desprezo pelo homem amado. Não é essa daqui, porque o que a gente está pedindo sobre a Aurélia tem no bojo da personagem uma denúncia social. E a denúncia, quando falamos de denúncia social, é uma crítica no âmbito da sociedade. A letra B, ela está muito no âmbito do indivíduo. Tá? Entendeu? Tá bom, obrigada. Mas entendeu mesmo, irmã? Entendi. Perfeito. Então, podia ter feito um caráter, tarará, então a letra A não dá, porque o Seixas não desconstrói sua condição de escravo. Ele reafirma, tá? A condição de escravo. Calma, gente, vamos lá, não vamos perder, que eu ainda não fiz a questão. Letra B, pela rejeição de uma imposição de marido. Ele não rejeita, ele faz tudo que ela manda, ele é um submisso. E aí, de novo, o homem não é submisso na sociedade. Então, há uma inversão de papéis. Ironiza o papel de escravo branco como um contrassenso da sociedade brasileira. Isso até poderia ser uma boa resposta. Só que aqui é a visão de Seixas. O Seixas não tem essa visão social. Essa visão aqui é do autor. Mas a visão de Seixas, quando ele fala com a Aurélia, tem aqui um marido e só um marido, ele diferencia o Seixas, ele diferencia o papel dele de marido, objeto marido, do homem. É como se a Aurélia tivesse comprado o objeto marido, mas a pessoa, o homem, ainda estivesse intacto, sem preço. Letra D de dado. Ainda com dúvida, gente, em questão? Gente, qual é a dúvida? Fala, gente. Estou explicando uma a uma. Gente, quando a gente faz a questão, tem que olhar o enunciado. No romance, ela tem em seu bojo a denúncia social. Qual é a denúncia social desse livro? A denúncia social é que existe uma sociedade escravocrata aqui, que não libertou os escravos, que
que domina pessoas, que compra pessoas, e que a gente está achando um absurdo a mulher comprar o homem, mas a gente não acha um absurdo que mulheres sejam vendidas separadas do seu filho, tá? E que, ao mesmo tempo, está defendendo uma ideia de que vai haver liberalismo econômico. Letra C, a comparação do indivíduo à mercadoria desumaniza o ser que a Aurélia ama. Está continuando a falar das pessoas, e a gente quer uma crítica à realidade social, entendeu? Então, a melhor é letra A. Falou de liberalismo econômico. Esse livro está batendo na tecla do liberalismo econômico. Se vocês precisam entender isso, sociedade que troca serviço, que troca trabalho por dinheiro, sociedade que o indivíduo tem dinheiro e compra uma mercadoria, o nome disso é sociedade liberal, tá? Vamos lá. Então, a letra me perdi, a letra D, tá? Ele não diferencia. Eu vou fazer a 9 e a 10 e depois eu vou encerrar a aula e aí tem o gabarito, tá bom, gente? O nome dos capítulos: preço, quitação, posse e resgate. Todo mundo já vai para a prova sabendo que esta vai ser uma questão, tá? São metáforas, também sabemos. A UERJ pode cobrar isso de inúmeras formas, tá? Então, qual é aqui a perspectiva mais endereçada do que a gente tem aqui, tá? Então, por que usa esses nomes? Porque isso representa uma transação bancária, né? A palavra preço, quitação, posse e resgate são as etapas de uma transação bancária, de uma transação comercial. Então, isso equipara. Preste atenção no que eu estou falando, gente. Não se dispersa. Isso equipara a sociedade a uma transação comercial. Então, aí vem a primeira possibilidade, que o amor na sociedade é marcado por uma visão mercantilista, seria a letra A, que o afeto pode ser forjado a partir da compra, não dá. A materialização das relações reflete a essência do caráter mercantil da formação familiar, ou a dimensão capitalista se acentuava o processo de desintegração da família. A letra D está errada, porque aqui essa visão mercantilista não está desintegrando a família. Ela não está desintegrando, é exatamente o inverso. As famílias formadas nessa sociedade, famílias formadas a partir do casamento, são formadas por essa mentalidade da venda das pessoas. Então, o que está se colocando não é o amor como uma visão mercantilista. Cuidado, não é o amor. O que não tem é amor. A letra A, ela está eliminada porque não há amor. Muitas mulheres nem sabiam com quem iam casar, porque os pais normalmente tentavam negociar dotes mais baratos, às vezes. O que estamos colocando aqui é que há uma materialização das relações que vai refletir a essência do caráter mercantil da formação familiar no Brasil. Essa formação familiar, ela não está para o afeto, para o amor, para alguém com quem eu me encante e queira viver. Ela está para a possibilidade econômica de algumas pessoas. Tanto que algumas mulheres não vão casar. As mulheres pobres, elas vão ficar solteiras porque elas não têm dote, né? Mas olha a letra B. Como a gente vai dizer que o afeto é forjado? Como é que você forja afeto? Como é que você manipula afeto na compra de mais fraco? Não tem isso aqui. E não é uma compra do mais fraco. O homem não é o mais fraco. O homem é aquele que está negociando o seu dote. Então, não tem nenhuma relação de afeto. É uma comercialização econômica em que muitas famílias se juntavam a outras famílias de posse. Então, não tem como ter afeto. É justamente o que o livro está colocando o tempo inteiro, como uma obra romântica, que as relações nessa sociedade não são estabelecidas por amor. Se a gente está dizendo que a A não vai exatamente por conta disso, como a B não vai poder ir também, ok? O que menos tem nessas relações de casamento seria amor, tá?
O autor de Senhora oferece à protagonista uma solução individual. O que é oferecido... Você entendeu, Marcos? O que se oferece à senhora é uma solução individual frente à rigidez das determinações sociais. Como assim? O que a Aurélia tem é uma solução individual para ela. Não temos em senhora uma mudança da sociedade, mas de um indivíduo, tá? No quadro socioeconômico, né? No quadro socioeconômico de modernização das relações entre dinheiro e propriedade em meados de 1870. Não é apenas o acaso da sorte que está por detrás da independência financeira de Aurélia, mas a própria alienação das relações regidas por contratos, a partir de uma perspectiva burguesa e liberal. De onde sai isso é do Robert Schwartz, crítico de literatura. Então, o que nós temos? A estrutura do romance emite um enredo. Estamos falando do enredo agora, que pode ser avaliado de que forma? Esse enredo que traz essa mulher, subvertendo essa ordem social, trazendo uma mulher com essa postura. Então, o romance é estruturado em uma narrativa de caráter psicológico, que valida os processos materialistas. Ele é narrado numa perspectiva de tempo cronológico. O tempo não é psicológico nesse livro. Ele é cronológico não linear, com flashback, que é chamado de analepse. Tempo psicológico é marcado pelas emoções e pela memória. Nesse livro, não. Ele é cronos, tá? Então, está errada. Tempo psicológico é aquele marcado pela emoção, marcado pelo aquilo que está na mente do sujeito. É só lembrar do Conto Amor, que foi o primeiro. Que não, as coisas não estão acontecendo do lado de fora. Não tem como medir o tempo. Ela tinha 17 anos, agora ela tem 19. Passaram-se 2 anos. Isso é tempo cronos. Tempo psicológico é aquele em que o indivíduo está vivendo hoje, mas é como se ele estivesse vivendo lá no passado. Né? Ele está vivendo, a emoção dele não tem nada a ver com o tempo que se concretiza. Lembra do Conto Amor? Então, ele todo no tempo psicológico. Tudo está acontecendo na mente da personagem, no interior dela. As coisas do lado de fora não estão acontecendo nada. Trata-se de um romance de aspecto dualista, ou seja, ele é um romance dual. Por que dual? Porque, ao mesmo tempo que ele subverte... O que é subverter? Ele inverte determinada ordem de costume, ele inverte a ordem da mulher, do homem, também reforça outro. Reforça o quê, Nil? Reforça que um escravo branco é superior ao escravo negro, reforça a ideia do casamento como uma necessidade para a mulher ter algum tipo de ascensão, algum tipo de reconhecimento. Então, ele não quebra com a ordem social, definitivamente, mas ele vai lá, subverte um pouco, mas acaba abarcando o outro. Letra B. Tá? O material tem aí os outros gabaritos, tá? Aqui na 11, a convivência entre Seixas e Aurélia traduz uma característica da sociedade burguesa. Qual? O mascaramento social, tá? Letra A é mascaramento, porque tanto a Aurélia quanto o Seixas, quando estão na rua, fingem uma felicidade que eles não têm. Essa é uma característica da sociedade burguesa, muito mascarada. A gente tem a relação entre essência, o que o indivíduo é, e a aparência. Letra A. E a última vai trazer aqui o Lemos falando para ela, né? Ela e o Lemos dizendo: é próprio dos 19 anos uma pessoa pensar como você. E esse é um dos momentos mais bonitos do livro, também acho que cai. Ela diz assim: esquece que desses 19 anos, 18 os vivi na extrema pobreza. E no seio da riqueza, para onde fui transportada. Presta atenção aqui. Ela vive no seio da riqueza, para onde fui transportada. O que é esse fui transportada? Pena que o pessoal não espera até a aula acabar. O que é esse fui transportada? Isso é uma voz passiva. O que a voz passiva indica?
Presta atenção. Quando a Aurélia fala que ela foi transportada para a riqueza, isso deixa claro uma outra característica da sociedade brasileira. A Aurélia não vai para a riqueza pelo trabalho. Ela não, até porque a mulher, o trabalho que a mulher fazia não gerava a ela a emancipação econômica. Presta atenção. A voz passiva aqui indica que numa sociedade escravocrata, a única chance de um indivíduo enricar é com a herança. É a herança que permite o indivíduo enricar. A ascensão social não virá pelo trabalho. Tá? Então, fui transportada, voz passiva indica isso. Tenho duas grandes lições, aqui é duas, tá? Tenho duas grandes lições no mundo, a miséria e a opulência, antítese. O livro tem muitas antíteses, tá? A própria Aurélia é uma antítese, né? A miséria e a opulência. Conhecia outrora o dinheiro como tirano. O dinheiro como tirano, comparação e também antítese. O dinheiro como tirano, hoje eu conheço como cativo. Então, o dinheiro, ele foi um tirano porque fez ela sofrer, hoje é um cativo, né? Por conseguinte, devo ser mais velha do que o senhor. Então, a Aurélia fala para o Lemos, o tio dela, que se for pegar a vivência que ela tem e a vivência que ele tem, ela é mais velha que ele. Ela está subvertendo o tempo. Por quê? O que ela viveu, ele nunca vai viver. Ele nunca foi tão pobre quanto ela e nunca será tão rico. Cara, isso aqui é um pedaço chave, a chance disso cair, tá? Isso aqui é uma argumentação. Aqui, o que a gente tem é argumento. A Aurélia está dizendo que a experiência de vida é muito mais intensa pela maneira que o indivíduo vive do que pelo acúmulo de anos. Talvez. Acho que é forçar muito. Eu acho que é mais uma relação antitética. Não estou vendo. Talvez tenha até uma dialética, mas eu acho que a UERJ não vai chegar tanto, não. Né? Tem uma contradição, uma tese, uma síntese e uma síntese. Né? A vida do indivíduo é mais cobrada pelo tempo que pelas condições que ele vive do que pelo tempo. Talvez, mas não sei se a UERJ vai chegar tanto. É logo no começo isso aqui, tá? É logo no começo, é porque meu livro é de uma edição bem antiga, Liz. Mas eu te digo depois, tá? Ele está no nosso material, Elis, em vários. A personagem Aurélia consolida uma visão extremamente relevante sobre o que representava a sociedade brasileira da segunda metade do século XIX. Sobre a composição da personagem com relação ao contexto histórico, é possível afirmar como correta. Então, o que ela está dizendo? Aurélia é a simbologia de uma sociedade que aspira à liberdade feminina. Senhores, essa sociedade aspira à liberdade feminina? É antes de comprar os Seixas. Quando ela está rica, logo no preço, tá? Nesse capítulo. Não. A Aurélia é a composição da sociedade a que pertence. A Aurélia é uma representação da sociedade a que ela pertence. Assim como o Seixas, ele é um produto da sociedade. Ouve o que eu estou falando. No livro, o Alencar diz que o Seixas é um produto da sociedade. Então, a Aurélia é a composição da sociedade a que pertence, dividida entre a romantização e a racionalização da ótica capitalista. Ou a Aurélia é a representação dividida entre o efeito da modernização de uma cultura que se abre ao capital e, ao mesmo tempo, deseja manter o caráter conservador. Ou a Aurélia carrega a força de uma mulher independente do ponto de vista social. Ela não é independente do ponto de vista social, porque ela tem que casar, não pode. Letra C é a representação dividida entre o efeito da modernização. O Brasil ainda não era uma sociedade moderna. O Brasil era uma sociedade agrária, uma sociedade escravocrata, o que não nos permitia ser moderna. Estava buscando essa modernização. A Aurélia é também uma personagem, lembra disso? A Aurélia é uma personagem ambivalente, ambígua, dual. Ela, ao mesmo tempo que está lá na frente, ela vai lá e se ajoelha para esse homem
por quem ela tem adoração. Então, ela é uma personagem dividida entre a romantização, faz tudo por amor, mas é aquela que tem uma racionalidade sobre o capital. Ela entende que o dinheiro é o que faz ela ser adorada, respeitada. Ela tem consciência de que nessa sociedade ela só é tratada dessa forma como ela é a partir do momento que ela teve dinheiro. Porque antes ela era só mais uma que não era ninguém. Senhores, estou cansada. Gente, obrigada por terem ficado na aula, por terem ficado até o final. Espero que tenha ajudado, tá? Amanhã eu mando a gravação. Hoje não vai dar porque demora a baixar, tá? Boa prova. Quem puder me seguir lá no Instagram, tá? @paixãonilceia, como diz o Will. Tenho mais aulas minhas no YouTube de Hamlet. Acho que vai ajudar. Beijo! Até a próxima. Domingo tudo nosso, tá? Vai dar tudo certo. Boa prova, gente. Deus abençoe vocês, tá? Torcendo muito.